Imagina só um garotinho chamado Charlie Bucket, morando em uma casinha simples pequena com sua família. A vida deles não é fácil. O dinheiro sempre falta, e as necessidades básicas muitas vezes são um desafio. Mas apesar de toda a dificuldade, Charlie tem um coração enorme, cheio de sonhos e esperança. Ele é um menino doce que olha para o mundo com olhos curiosos e um sorriso que, mesmo tímido, ilumina tudo ao seu redor. Do outro lado dessa realidade simples, há algo que parece tão distante quanto um conto de fadas. A lendária fábrica de chocolate de Willy Wonka. Essa fábrica misteriosa é quase uma lenda na cidade. Ninguém sabe ao certo o que acontece lá dentro, mas todos sabem que seus chocolates são os mais deliciosos do mundo. A cada ano, crianças e adultos sonham em poder entrar naquele universo mágico, onde doces saem como mágica das máquinas brilhantes e invenções incríveis. E então chega a notícia que mexe com o coração de todo mundo. Willy Wonka anunciou que escondeu 5 bilhetes dourados em barras de chocolate e quem os encontrar terá a chance de visitar sua fábrica. A ideia de entrar na fábrica é tão grande que contagia a cidade inteira. É como se por um momento as dificuldades desaparecessem, dando lugar à esperança e à emoção. Charlie, mesmo sabendo que as chances são pequenas, também sonha. Ele imagina como seria andar pelos corredores cheios de doces, conhecer os segredos daquela fábrica, talvez até se tornar amigo do excêntrico e genial Willy Wonka. A cada dia, ele guarda aquele desejo com carinho, mesmo sem falar muito sobre isso, porque sabe que os sonhos são preciosos. Essa primeira parte do filme é uma linda introdução a uma história sobre esperança, simplicidade e a força que um coração puro pode ter, mesmo quando tudo parece difícil. É impossível não se conectar com o jeito doce e humilde de Charlie, que nos lembra que a verdadeira riqueza está no que carregamos dentro. Os ganhadores dos bilhetes. A notícia dos bilhetes dourados espalha-se pelo mundo como um vento de magia e expectativa. Crianças de todos os cantos começam a comprar barras de chocolate Wonka, na esperança de encontrar o tão sonhado bilhete que abrirá as portas da fábrica encantada. E assim, um a um, os 5 bilhetes vão sendo descobertos, cada um encontrado por crianças muito diferentes entre si, com personalidades fortes e peculiares. O primeiro bilhete é encontrado por Augustus Gloop, um menino que ama comer mais do que tudo na vida. Seu apetite insaciável é quase cômico, mas também nos faz pensar sobre os excessos e a gula. Logo depois, Veruca Salt aparece como uma menina mimada, acostumada a ganhar tudo o que quer com birras e exigências, representando a impaciência e o egoísmo. Violet Beauregarde é a competitiva, sempre obcecada por ser a melhor e a mais rápida, enquanto Mike Teavee é o garoto viciado em tecnologia, completamente desligado do mundo real e fascinado pela televisão. Enquanto essas crianças encontram seus bilhetes e celebram suas conquistas, Charlie continua a ver o mundo com aquele olhar tranquilo e humilde. Ele não tem bilhete, nem a esperança tão brilhante quanto as outras crianças. Sua família não tem dinheiro para comprar muitos chocolates e parece que o sonho da fábrica vai passar longe dele mais uma vez. Mas a vida, às vezes, surpreende de formas inesperadas. Em um momento simples, quase mágico, Charlie encontra uma moeda perdida na rua. Um pequeno milagre para quem conhece sua realidade. Com essa moeda, ele compra uma barra de chocolate Wonka e, para sua surpresa e alegria, encontra o último bilhete dourado dentro dela. A emoção desse instante é imensa, não só para Charlie, mas para todos que acreditam que os sonhos podem se realizar, mesmo quando as chances parecem mínimas. A felicidade de Charlie é compartilhada com seu avô Joe, que sempre esteve ao seu lado, incentivando-o a acreditar e a ser gentil. Esse momento é uma celebração da esperança, da perseverança e da bondade. Valores que o acompanharão na incrível aventura que está prestes a começar. Chega, enfim, o tão esperado dia. As 5 crianças ganhadoras, acompanhadas por um adulto de sua escolha, se reúnem em frente aos portões da lendária fábrica de chocolate Wonka. Do lado de fora, uma multidão se aglomera para ver o momento em que as portas se abrirão. Portas que estiveram fechadas por anos, guardando segredos que ninguém ousava imaginar. Charlie chega de mãos dadas com o avô Joe, que de tanta emoção parece até mais jovem. É como se aquela fábrica não fosse apenas um lugar mágico, mas uma promessa de algo melhor para os dois. Um novo começo. E então, em meio à ansiedade e aos olhares atentos, ele aparece. Willy Wonka.
Um homem excêntrico, de terno roxo, cartola elegante e um olhar que mistura brilho infantil com mistério adulto. Sua entrada é teatral e inesperada, fingindo estar mancando, depois revelando que pode saltar como uma criança. É o primeiro indício de que nada ali será comum. As portas se abrem e eles entram. Lá dentro, o grupo mergulha em um universo que desafia qualquer lógica. O primeiro grande impacto é o Jardim de Chocolate, um espaço encantado onde tudo é comestível. As árvores têm balas como frutas, os arbustos são feitos de chantilly, o gramado é de açúcar e no centro de tudo, um rio inteiro de chocolate flui com abundância. O rosto de Charlie se ilumina com uma felicidade pura e até os adultos ficam boquiabertos diante daquela maravilha. Mas Wonka não é só encantamento. Ele é enigmático, às vezes desconcertante. Sua fala é rápida, cheia de frases incompletas e referências que ninguém entende totalmente. Ele é gentil, sim, mas há algo por trás de cada sorriso que nos faz perguntar: qual é a verdadeira intenção por trás dessa visita? Ainda assim, tudo é mágico. Os visitantes são convidados a explorar, e as crianças mal conseguem se conter. Tocam, experimentam, correm. Mas Wonka observa, sempre atento, como se cada passo das crianças fosse um teste invisível. Essa sessão do filme é um mergulho no fantástico, mas também nos prepara para o que está por vir. A fábrica não é apenas um lugar de doces. Ela é um espelho, um reflexo da natureza humana, de seus desejos, seus limites e suas escolhas. Charlie, com seu olhar encantado, caminha com cuidado, absorvendo tudo ao seu redor com humildade. Enquanto as outras crianças já demonstram seus impulsos e vontades mais imediatas, ele observa, espera, aprende. E nós, como espectadores, também entramos na fábrica com eles. Nos deixamos levar pela imaginação, pelo cheiro de chocolate no ar e pelo mistério que se desenha. Mas já sabemos, nem todos sairão da mesma forma que entraram. Dentro da fábrica, o encantamento continua, mas agora com um tom diferente. É como se cada ambiente mágico trouxesse, junto com a beleza, um teste escondido. E as crianças, tão diferentes entre si, começam a revelar seus verdadeiros traços conforme se deparam com tentações irresistíveis. O primeiro a ceder é Augustus Gloop. Ao ver o rio de chocolate, ele simplesmente não consegue resistir. Enquanto todos estão maravilhados, Augustus ignora os avisos e começa a beber direto da corrente. Ele escorrega, cai no rio e, em questão de segundos, é sugado por um enorme cano que leva o chocolate para outras partes da fábrica. Wonka, com uma calma quase desconcertante, apenas comenta com leve ironia, como se aquilo fosse esperado. Os Oompa Loompas, os pequenos operários da fábrica, surgem então para cantar uma música. Suas canções são sempre divertidas, mas carregam mensagens claras, lições embutidas em versos alegres, quase como fábulas dançantes sobre comportamento e consequência. O grupo segue viagem, agora com uma criança a menos. O próximo teste acontece na Sala das Invenções, onde Violet Beauregarde se encanta com um chiclete revolucionário que contém uma refeição completa. Mesmo depois dos avisos de Wonka, que deixa claro que ainda está em fase de testes, Violet, obcecada por vencer e por ser a primeira em tudo, mastiga o chiclete. A princípio, tudo parece funcionar, até que ela começa a inchar, seu corpo se tornando azul como um mirtilo. Os Oompa Loompas entram em ação novamente, levando-a embora enquanto cantam mais uma lição disfarçada de melodia animada. Cada um desses momentos parece mágico, sim, mas também inquietante. A fábrica não pune de forma cruel. Ela apenas responde às ações das crianças com consequências proporcionais aos seus atos. Ganância, vaidade, teimosia, tudo tem seu reflexo naquele universo encantado. Charlie, por outro lado, continua andando com calma, admirando cada detalhe, observando mais do que agindo. Ele e o avô Joe permanecem atentos, respeitando os limites, percebendo que há mais naquele lugar do que apenas diversão. Mas ainda há mais provações pela frente. E à medida que os ambientes se tornam mais inusitados e os desafios mais sutis, a verdadeira essência de cada personagem vai sendo revelada. A fábrica de Willy Wonka não é apenas um lugar de chocolate. É um palco onde os valores são testados e onde cada escolha tem seu preço, mesmo quando tudo parece doce demais para ser verdade.
Depois da saída de Violet, o grupo, agora com 3 crianças, chega a uma nova sala. Desta vez, tudo gira em torno da televisão. Mas, como sempre, no estilo Willy Wonka de fazer as coisas. Excêntrico, inesperado, um tanto perigoso. Mas antes disso, é a vez de Veruca Salt, a menina mimada e mandona, mostrar sua verdadeira face. Eles entram numa sala cheia de esquilos treinados. Isso mesmo, esquilos de verdade, que descascam nozes com precisão e disciplina. Wonka explica com orgulho a complexidade do trabalho deles. Veruca, no entanto, quer um. Não está satisfeita em ver. Ela exige. Ordena ao pai que compre um daqueles esquilos, ou melhor, todos eles. Quando Wonka diz que não estão à venda, Veruca entra em uma fúria. Canta sua própria música, arrogante e desafiadora, enquanto sobe nas estruturas da sala. Mas os esquilos percebem que ela é uma noz ruim e literalmente a jogam no buraco onde são depositadas as nozes rejeitadas. Mais uma vez, os Oompa Loompas aparecem para cantar, entregando uma lição camuflada em rima e ritmo sobre o perigo de querer tudo sem merecer nada. E então restam apenas Charlie e o pequeno Mike Teavee. Chegam à sala da televisão de chocolate, uma invenção insana de Wonka. A ideia? Transportar uma barra de chocolate pelo ar como uma transmissão televisiva, direto para uma TV, onde ela pode ser retirada por quem assiste. Incrível, não é? Mas Mike, obcecado por tecnologia, videogames e fama, vê ali outra possibilidade. Ele quer ser transportado. Apesar dos alertas de Wonka, ele insiste. E quando é miniaturizado e enviado pela transmissão, seu corpo aparece minúsculo dentro da TV. Outra vez, os Oompa Loompas surgem, agora cantando sobre os perigos da obsessão por telas. Uma crítica divertida, mas afiada, à era da distração. E então, sobra apenas Charlie. Ele não cedeu à gula, nem à vaidade, nem à ambição, nem ao ego. Ele assistiu com olhos atentos e coração sincero a todos os outros se perderem nas próprias vontades. É nesse momento que a verdadeira intenção de Willy Wonka começa a se revelar. E a lição mais doce, ou amarga, está prestes a ser entregue. Agora que apenas Charlie e o vovô Joe permanecem, a atmosfera muda. Fica mais silenciosa, mais íntima, quase como se a própria fábrica estivesse prendendo a respiração. Willy Wonka os conduz por um último corredor, não para mostrar outra invenção, mas para dizer adeus. Charlie e Joe ficam confusos. E o grande prêmio? O suprimento vitalício de chocolate? A promessa que os trouxe até ali? Wonka, no entanto, está sério. Ele afirma que Charlie quebrou as regras, que experimentou os refrigerantes flutuantes, o que tecnicamente é verdade. Apesar de ter sido uma travessura inofensiva, ainda assim foi fora do caminho permitido. O contrato que Charlie assinou é usado contra ele, e de repente toda a magia parece fria, afiada, decepcionante. O vovô Joe se enfurece. Diz a Charlie que foram enganados e que deviam contar ao mundo. Mas então acontece o momento que muda tudo. Charlie, com seu coração honesto e aberto, não reage com raiva. Ele caminha em silêncio até a mesa de Wonka e devolve o Everlasting Gobstopper, a bala secreta com que toda criança sonhava. Aquela que Slugworth, o rival misterioso, havia prometido comprar em troca de dinheiro e traição. Charlie teve a chance de se vingar, de lucrar, de sair dali com algo em mãos. Mas em vez disso, ele escolhe fazer o que é certo. Simples assim. E nesse gesto, pequeno e imenso ao mesmo tempo, Willy Wonka se transforma. Seu rosto se suaviza. A rigidez desaparece. Ele se levanta, sorri e diz a frase que muda completamente o fim da história. Você venceu, Charlie. Era tudo um teste. Todos os outros falharam, mas Charlie mostrou algo que não se compra com um bilhete dourado: integridade. Wonka então revela o verdadeiro prêmio: a fábrica inteira. Ele quer que Charlie seja seu herdeiro, que cuide daquele universo mágico com o mesmo coração que demonstrou ali. Porque, como ele mesmo diz, ele está ficando velho e precisa de alguém em quem confiar. É quando o elevador de vidro aparece. Sim, um elevador que quebra o teto e voa pelos céus. Charlie, Joe e Wonka sobem juntos, olhando o mundo lá de cima. E naquele momento, entre risadas, nuvens e promessas, a história vira algo ainda mais encantador. Uma passagem de bastão entre gerações, onde a bondade é o verdadeiro ingresso.
A Fantástica Fábrica de Chocolate, 1971, pode parecer à primeira vista apenas um conto infantil repleto de doces, invenções malucas e músicas divertidas. Mas no fim das contas, ela nos oferece algo ainda mais valioso: uma lição sobre caráter, escolhas e pureza de coração. Charlie Bucket é o oposto dos outros vencedores do bilhete dourado. Ele não tem luxo, não tem poder, não tem excesso. Vive com simplicidade, em uma casa modesta, cercado por amor, mesmo quando há tão pouco a oferecer materialmente. Mas o que ele tem de sobra é honestidade, empatia e humildade. E é isso que o diferencia. Não foi o acaso que fez Charlie ganhar a fábrica. Foi o modo como ele enfrentou cada escolha ao longo do caminho. Willy Wonka, por trás de todo o seu jeito excêntrico, estava procurando por alguém que enxergasse além do brilho das guloseimas. Alguém que não se deixasse corromper, que não vendesse sua lealdade por uma promessa fácil. Ele queria um sucessor que preservasse o espírito da fábrica, não só sua produção. E o mais bonito é que Charlie não venceu por ser o mais esperto ou o mais sortudo. Ele venceu porque, mesmo diante da frustração e da decepção, escolheu fazer o que era certo, sem saber que havia uma recompensa. Ele devolveu o doce não porque esperava algo em troca, mas porque era o certo a se fazer. Essa é a grande mensagem do filme. O verdadeiro bilhete dourado está dentro de nós. É a nossa capacidade de escolher a bondade, mesmo quando ninguém está olhando. De sermos fiéis aos nossos valores, mesmo quando o mundo parece injusto. E de acreditarmos que, no final, ser bom, verdadeiramente bom, vale a pena. Ao vermos aquele elevador de vidro atravessando o céu, com Charlie ao lado de Willy Wonka, sentimos mais do que o fim de uma jornada. Sentimos a esperança de que ainda existe espaço para a pureza, para a verdade e para a imaginação no mundo. E talvez, ao final dessa história, a maior vontade que fica não seja a de provar um chocolate mágico, mas a de sermos um pouco mais como Charlie.